Africanidades conectadas. A partir da obra organizada por Lincoln Seco, Marco Silva e Olga Brites, Mulheres que Interpretam o Brasil, nós estamos apresentando três mulheres negras que interpretaram o Brasil a partir do seu lugar social. Na postagem anterior, nós falamos de Carolina Maria de Jesus. E hoje nós falaremos de Clementina de Jesus, a partir do artigo contido nessa coletânea, o artigo escrito por Helena Joaquim Moreno. O título é Memórias que ou se canta ou se perde. Clementina de Jesus, 1901 a 1987. Clementina ficou conhecida como cantora de música popular brasileira, de samba, aos 60 anos de idade. E ela tinha um vozeirão, me lembro muito bem, né, do vozeirão da Clementina. E o seu jeito simples de conversar, de dar entrevistas. E eu me lembro muito de um pedaço de uma letra da música de Clementina que repete: não vadeia Clementina, fui feita para vadiar, para vadiar, para vadiar. Vadiagem era um crime que estava contido no Código Criminal do Império e também da República, no Código Penal republicano. Quem era vadio? Era, em sua maioria, as pessoas que estavam desempregadas, as pessoas que não tinham carteira assinada, sobretudo os afrodescendentes, os egressos da escravidão, principalmente na Primeira República. Então, a República perseguiu todos aqueles, entre aspas, considerados vadios, desocupados. E é importante lembrar que durante todo o período da escravidão, a população negra escravizada viveu sobre o trabalho compulsório. Então, o trabalho não era um prazer, o trabalho não era para ganhar o pão com o suor do seu rosto, mas para enriquecer os donos de escravizados. Então, não é por acaso que Clementina grava essa letra, essa música, exaltando a vadiagem no sentido do ócio criativo, naquela perspectiva. Eu não vi o mundo a trabalho, eu vi o mundo a passeio. E é para isso que nós viemos ao mundo, sim, para viver e para trabalhar no sentido de realizarmos as nossas expectativas, de realizarmos os nossos sonhos, não de trabalhar para os outros, principalmente quando se trata de trabalho compulsório, de trabalho obrigatório, sem remuneração. Então, Clementina de Jesus da Silva nasceu em 7 de fevereiro de 1901, em Valença, município situado na região do Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. Contudo, tanto o nome como a data do nascimento são incertos. Sua certidão de batismo afirma que Clementina foi batizada em 1901,
Porém, ela disse certa vez, em uma entrevista, que nascera em 1903, enquanto sua certidão de casamento informa que nascera em 1907. Nas certidões, o nome de Clementina também varia. Em 1943, era Clementina de Jesus da Silva. Em 1950, seu nome completo era Clementina de Jesus dos Santos, ao passo que em 1974 foi grafado como Clementina Laura de Jesus. Mas nada disso importava muito para ela. Ela disse: "Ó meu filho, faça as contas, meu filho. Deixa disso", quando perguntaram sobre a sua idade. Disse certa vez, quando tentava lembrar a sua idade. Então veja, essa incerteza quanto o nome, quanto a filiação, quanto a data de nascimento, era muito comum nas pessoas da época de Clementina de Jesus, sobretudo das pessoas negras, descendentes dos escravizados, dos ex-escravizados, dos egressos da escravidão. Então, continua o texto. Clementina gravou ao todo 12 álbuns. Em Milagre dos Peixes, em 1973, de Milton Nascimento, As Forças da Natureza, de 1977, Clara Nunes, e Partido Alto, nota 10, em 1984, de Aniceto do Império. Fez participações especiais com Aniceto do Império. Dos outros 9 álbuns gravados por ela, 8 foram produzidos por Hermínio Belo do Carvalho, a quem Clementina, com afeto, chamava de filho. Se, em 1965, a Clementina de Jesus deixara o estado do Rio para viajar o Brasil, em 1966, ela ganhou o mundo. Foi indicada pelo governo nacional para representar o Brasil no primeiro Festival Mundial de Artes Negras em Dakar, no Senegal. Considerado um momento marcante de afirmação de uma identidade cultural africana, o evento foi organizado com apoio do presidente do Senegal, Leopold Senghor, e reuniu uma geração de artistas africanos e afrodescendentes em uma conjuntura na qual as lutas de libertação multiplicavam-se pelo continente africano. Clementina cruzou o Atlântico na companhia de Elisete Cardoso, Elton Medeiros, Paulinho da Viola e Haroldo Costa, responsável pela delegação brasileira. Mais uma vez, foi reverenciada pelo público e devolvia o carinho dizendo em português, abre aspas, que Nossa Senhora da Conceição olhe por vocês, fecha aspas. Anos mais tarde, Clementina lembrou, com sua habitual descontração, de ter dançado com o imperador da Etiópia, Haile Selassie, em um jantar na casa do embaixador brasileiro no Senegal. Nesse mesmo ano, Clementina representou o Brasil no Festival de Cannes, na França. Mais tarde, o governo francês concedeu a ela a comenda da Ordem das Artes e Letras.
Mesmo com tantas novidades em seu universo, Clementina continuou morando em sua casa, desempenhando seus afazeres cotidianos, mantendo sua rotina. Adorava gastar suas horas na cozinha, preparando doces, sua tentação, confessa. Na década de 70, foi particularmente dura para a sambista. Em 1974, sua filha Laís faleceu e, passado 3 anos, foi a vez de seu esposo lhe deixar. Some-se a isso sua saúde, que já inspirava cuidados à época. Mesmo assim, foi uma década de trabalhos importantes. Em 1970, gravou seu primeiro álbum solo, Clementina, Cadê Você? Um dos últimos trabalhos de Clementina foi a gravação do álbum Canto dos Escravos, projeto do qual também participaram os sambistas Tia Doca e Geraldo Filme. O, intu o intuito do projeto era gravar 14 das 65 canções de trabalhos recolhidos pelo linguista Aires da Mata Machado Filho, em São João da Chapada, município de Diamantina, Minas Gerais, entre as décadas de 1920 e 1930. Os visungos, como eram chamadas cantigas, eram cantadas em línguas de Benguela ou língua de Angola, como ensinavam os descendentes da região. Contudo, os estudiosos também identificaram partículas de sonoridades nagô. Possivelmente essa herança advém dos escravizados trazidos da região nordeste do país para trabalhar nas minas do interior. Então, um pouco da trajetória de Clementina de Jesus, uma das grandes sambistas e compositoras brasileiras, que ainda é bastante desconhecida, inclusive dos jovens sambistas, pagodeiros e músicos da música popular brasileira. Não vadeia Clementina, fui feita para vadiar, para vadiar, para vadiar. Axé, Clementina.